notícias, vamos comentar aqui agora no estúdio um assunto que está dando o que falar Brasil afora. O Conselho Federal de Medicina resolveu dar apoio agora à proposta de a mulher interromper a gravidez na 12ª semana de gestação. Dá só uma olhada. Atualmente, a legislação brasileira permite que a gravidez seja interrompida caso a mãe corra risco de morte ou se foi vítima de estupro. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, a nova proposta de dar à mulher a opção de interromper a gestação até a 12ª semana é inédita e respalda o anteprojeto da reforma do Código Penal entregue ao Senado em 2012. O entendimento foi aprovado pela maioria dos conselheiros federais de medicina e dos presidentes dos 27 conselhos regionais de medicina, CRMs, reunidos em Belém no início do mês. Antes disso, o tema foi debatido internamente por 2 anos. O anteprojeto, preparado por uma comissão de advogados especialistas, sugeriu a ampliação das situações previstas para o aborto legal. Inclui casos de fetos com anomalias incompatíveis com a vida e o aborto até a 12ª semana da gestação por vontade da mulher. Neste caso, desde que médico ou psicólogo constate falta de condições psicológicas. A proposta será encaminhada à Comissão Especial do Senado, que analisa a reforma do Código Penal. E eu convido você a participar dessa discussão aqui no estúdio agora, de um assunto que é tão polêmico, divide opiniões. Então, mande a sua opinião pra gente, nós vamos comentar aqui através do revistadacidade@tvgazeta.com.br. E eu quero conversar sobre esse assunto com o Dr. Eduardo Leite. Bem-vindo. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Sexta-feira, né? Sexta-feira chegou, né? É. Oba! Que bom, né? E na segunda a gente tá de volta aqui também, sempre para conversar, segunda, né? Estaremos aí para falar sobre repercutir as matérias do final de semana, Exatamente. Né? Agora, falando em semana, um assunto que esteve em pauta durante a semana toda e vai continuar por um bom tempo é justamente esse do aborto, que agora a novidade é que o Conselho Federal de Medicina está dando seu apoio para a aprovação desse projeto, né? Agora, o Roberto Dávila, ele comentou, que é o presidente do Conselho Federal de Medicina, que eles não estão sendo a favor ao aborto, mas sim ao fato de a mulher ter autonomia para decidir se quer levar essa gravidez adiante. Só que, normalmente, para as lideranças religiosas, esse tipo de alegação não faz o menor sentido, né? Regiane, eu acho esse é um tema extremamente polêmico. Delicado, né? Demais, né? Porque não é só o aspecto psicológico da gravidez, da grávida, sobretudo, não é só sobre o aspecto jurídico, né? Mas aí envolve outras questões religiosas, questões sociais, espirituais e daí por diante. Nós sabemos que o código hoje, o Código Penal, que é um código antigo, né, que é um código de 1940, ele contempla só em três situações, né, como já foi colocado, né, em risco de vida da mulher. Isso não há necessidade da autorização nem da família, nem tampouco da grávida. Basta que o médico constate que ela corre risco de morte e imediatamente ele pode fazer o aborto, né, sem a necessidade. Você tem a questão de resultado de estupro, né? E neste caso você tem duas situações. Primeiro, se esse resultado, se esse estupro de fato ocorreu, há necessidade de toda uma formalização, registrar o boletim, apurar o crime, daí por diante, porque você tem um crime praticado e, consequentemente com isso, você consegue buscar na justiça a autorização para poder fazer esse aborto. Se eventualmente a grávida for incapaz, ou seja, tiver problema de doença mental ou for menor de idade, há necessidade da autorização necessariamente do representante legal. Se não, a própria grávida faz a autorização no caso de resultado de estupro. No caso de anencefalia, que é a ausência de cérebro no feto, isso também é um artigo previsto por lei no direito de abortar? Todo e qualquer situação que o feto tem uma anomalia, seja lá qual for, e que efetivamente não
consagra, ou seja, a vida está comprometida, então neste caso há necessidade de uma autorização judicial. Por essa razão é que você tem um lapso temporal até a 12ª semana de gravidez. Então nesse período há necessidade de fazer todos os exames para poder fazer a constatação através de perícia, através de um atestado médico e daí por diante. Então são só esses 3 casos que efetivamente o médico não responde pelo crime de aborto e nem tampouco a grávida. Isso como a lei está hoje. Agora esse artigo propõe com essa discussão, ampliando essa possibilidade, incluindo necessariamente a vontade da grávida, você abre uma brecha, né? Em que pese você tem uma questão do estado psicológico, se a mulher está ou não em condições de tomar essa decisão. Não só de tomar essa decisão, mas de criar efetivamente aquela criança. Eu acho que o objetivo maior é justamente se a mãe está preparada para poder criar a criança, dar a educação, enfim, dar o que for necessário para ela. Agora, isso realmente eu acho que cai numa vala comum. Por quê? Porque você sabe que tudo se amplia, né? Ou seja, você tem um foco e esse foco acaba se ampliando. Então, o grande receio é nesse sentido, de se ampliar demais essa vontade. Eu, particularmente, tenho já uma opinião formada em relação a essa questão do aborto. Né? Eu acho que o que hoje o Código Penal contempla, ele dá essa garantia, né, à vida, né? A vida que está lá, ou seja, a partir do momento em que ela foi fecundada, tem vida, né? Então, eu acho que se a mulher, se o homem tem a possibilidade de evitar a gravidez, né? Porque o homem é um coadjuvante nessa história e também tem lá a forma, né, para poder evitar, eu acho que isso é a prevenção. Né? Eu acho que depois que você efetivamente se tornou, ou seja, de você ter criado uma expectativa, e mais do que uma expectativa de vida, né? Porque o feto, dentro do aspecto jurídico, ele tem uma expectativa de vida, né? Ou seja, mas para a ciência não, ele não tem expectativa de vida, na verdade já tem uma vida. Né? Então a gente trabalha exatamente nesse sentido. Então eu acho que é um tema bastante delicado, extremamente complicado, complexo. Eu acho que não é assim tão simples quanto as pessoas abordam. E efetivamente o fato do próprio Conselho, do Conselho Federal de Medicina, dar esse posicionamento, que não foi unânime a decisão, né? Os conselheiros deram a sua opinião, e o médico ele é mais pragmático. Né? Ele é bem mais pragmático, mais prático, até porque ele lida com a vida humana. Né? Agora, isso realmente eu acho que nós vamos ter muito que discutir se isso vai de fato ser aprovado pelo Senado nesse novo Código Penal que está sendo discutido no Senado, né? Se de fato isso vai ou não ser contemplado no Código Penal. Ou seja, na verdade, o que eles estão alegando, né, nesse caso, o Conselho Federal de Medicina, não seria nem a questão de se a família tem ou não condições de cuidar da criança no futuro ou tudo mais, mesmo porque o que a gente tem visto de casos ultimamente de crianças sendo abandonadas, recém-nascidos ainda com cordão umbilical, quer dizer, são situações muito complicadas que a gente bate aí na questão educação, né? Eles estão dizendo justamente que eles, neste momento, querem que a saúde da mulher seja preservada. A alegação principal é essa, né? Já que elas inevitavelmente irão abortar, independente se é legal ou não sofrerão punições por conta disso, né? Mesmo porque ninguém vai ficar nem sabendo, dependendo da situação, é que elas façam isso numa clínica que tenha condições e se reduza drasticamente aí a mortalidade entre essas mulheres que estão fazendo abortos caseiros. E eles alegam também a questão de que, enquanto a mulher tem dinheiro, ela vai para uma clínica, consegue pagar um aborto, por mais que seja legal, numa clínica particular. Sendo pobre, ela coloca a própria vida em risco, né? A principal alegação deles é essa. O que você pensa disso? Eu penso o seguinte, que na verdade essa medida está sendo tomada por uma única razão. Como você não tem políticas públicas voltadas para a adoção, e você sabe que o processo de adoção no Brasil ele já começa um processo complicado. Para você ter uma ideia, se uma família estrangeira tem interesse de fazer um processo de adoção aqui de uma criança brasileira, você não tem ideia a complexidade, tamanho da burocracia, a dificuldade que se coloca. Então, me parece que é uma medida bastante estranha, que ao invés de você criar
mecanismo para poder resolver e viabilizar essa questão de adoção, então você, na verdade, autoriza que a mulher efetivamente faça o aborto. Me parece que há um contrassenso nisso. Porque, ou seja, na verdade, seria interessante, mas é interessante educar as pessoas, né? Para que, como você falou, existe hoje como fazer a contracepção, existe como você evitar. Só que para isso precisa de um trabalho massivo de educação da população. É muito mais fácil legalizar o aborto do que educar as pessoas. Esse é um ponto que eu ia colocar logo em segundo, porque primeiro a questão do processo de adoção, que é um caos, né, no Brasil. Tá? É um processo extremamente complicado. E o segundo é essa questão da mulher. Se a mulher tem a opção de não engravidar, através de vários outros instrumentos, ou seja, de medidas que pode ser contida, ou seja, então por que engravidar? Né? Se você pode evitar um drama maior, porque para mim um aborto é um drama maior. Né? É um trauma não só em relação à própria tomada de decisão, porque a mulher mais cedo ou mais tarde vai ter o arrependimento, isso fatalmente. Tá? Porque se hoje amanhã ela tiver a vontade de ter um filho e passou por essa situação, ela obviamente vai se arrepender daquilo que ela fez. Né? Fatalmente isso vai acontecer. Então eu acho que a coisa é muito mais complexa e muito mais difícil. Eu acho que isso ainda vai levar um certo tempo. Eu acho que o Senado não vai tomar uma decisão imediata, né? E se tomar, eu acho que vai ser precipitada. Aí nós vamos nos arrepender em relação da medida tomada. Tem pessoas aqui, a Priscila Torazzi, até o Marco Antônio, que concordam com você. Estão dizendo aqui: bom dia, meu nome é Priscila, eu sou contra o aborto, pelo simples fato de que nós temos recursos para evitar a gravidez. Em caso de estupro, concordo que seja liberado, porque a mulher não estava esperando por isso, etc. Obrigada pela sua opinião, Priscila, e as pessoas que estão aqui comentando esse assunto. Agora, só para a gente finalizar esse assunto e passar para o tema 2, tem algumas pessoas estão especulando até que esse levante agora, né, desse assunto, neste momento, até uma questão política, porque a Dilma, enquanto era candidata, ela já se posicionou em cima disso, dizendo que não ia levantar esse assunto enquanto ela estava ali, enquanto ela fosse presidente. Enquanto candidata ainda, ela disse que se presidente, ela não iria mudar a legislação vigente nesse sentido, né, com relação ao aborto. Você acredita que existe aí uma motivação política para provocar esse assunto nesse momento? Eu acho que existe. Eu acho que mais do que a questão pessoal da presidente, né, que obviamente tem uma interferência bastante grande, eu acho que uma consulta popular, ou seja, uma discussão popular, eu acho que isso é importante, é saber a opinião das pessoas. Né, tem que ver, porque você tem... um plebiscito, né? Um plebiscito, um referendo, ou seja, alguma coisa nesse sentido que você possa consultar e extrair da sociedade qual é a sua intenção, como aconteceu no desarmamento, que não tem nada a ver, mas o desarmamento foi exatamente isso, foi feito lá um plebiscito, ou seja, se pode fazer um plebiscito para o desarmamento, será que não pode fazer um plebiscito para a questão do aborto? Que são se questões pode que ou não? envolvem a vida de todos. Aí é a voz do povo, entendeu? Certo. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um recadinho e a gente volta já a conversar sobre outros assuntos que a gente tem aqui também de grande importância para a nossa situação, para a nossa cidade, principalmente esse aqui da bicicleta, né? É mais um problema. Esse assunto que está dando o que falar. Obrigada, viu, doutor? Até já. Estou voltando aqui com o doutor Eduardo para conversar a respeito da liberação, né, do estudante Alex Vec, de 21 anos, que atropelou o ciclista, o David, né, no dia 10 desse mês. Ele ficou preso em Tremembé e ontem, né, se eu não me engano, foi ontem à tarde. Às 22h25. Ah, foi ontem à noite. Foi liberado. Ele foi liberado. Tremendo. E o que vai acontecer com ele a partir de agora? Eu acho que a grande pergunta que hoje a população faz é o seguinte: por que ele foi liberado? Né? Qual foi a razão que levou um juiz conceder uma liminar para que ele responda o processo em liberdade? Isso é uma questão jurídica, né, que efetivamente o Código de Processo Penal ele impõe, se a pessoa preenche alguns requisitos, dentre elas primariedade, ou seja, não está respondendo outro processo, ter residência fixa, né, ou seja, ter trabalho, né, está estudando, são exigências que o Código impõe. Uma vez preenchido isso, esses requisitos, aí o juiz pode, a lei, né, autoriza colocar a pessoa em liberdade. E o estudante Alex... E ele precisou pagar fiança? Não, nesse caso não. Ele foi só colocado em liberdade. Teve a habilitação suspensa, ou seja, está com suspensão. Agora, o que a lei contempla efetivamente aquilo de forma objetiva. Né? Por mais
traumático que tenha sido, por mais difícil que tenha sido, o modus operandi, o fato de ele ter jogado o braço do rapaz no rio, essa questão que vai ser analisada no mérito do processo, né? Ou seja, ele vai responder o processo de tentativa de homicídio, né, no dolo eventual e efetivamente ter despachado, né, desovado um membro do rapaz. Então, efetivamente, isso que vai ser tratado, vai ser na dosimetria de pena, que isso vai levar em consideração. Mas não vejo nenhum drama, não vejo nada de espetacular dessa questão dele ter sido colocado em liberdade. Eu acho correto, foi aplicada a lei de acordo com o que efetivamente se dispõe. Se você não quer que a pessoa responda em liberdade, então você tem que mudar a lei. Aí é o legislativo que tem que entrar em ação e falar, isso não pode. Então você revoga os dispositivos de lei. Então o juiz agiu corretamente, o rapaz preenchia todos os requisitos e vai responder o processo em liberdade. O advogado do Alex, ele disse que, na verdade, ele só ficou preso até agora e foi preso no dia 10, logo em seguida ao acidente, justamente pela grande comoção popular que acabou causando esse acidente. Claro que foi uma alegação da defesa, mas você acredita nisso? Geralmente se faz em função da comoção, por incrível que pareça, porque se faz um espetáculo daquela situação. E na verdade não há nenhum espetáculo, na verdade há só tragédias, de um lado e do outro, porque aqui a tragédia terrível, alcança as duas, a vítima e alcança também o rapaz, né, que é de família, tem origem, tem procedência, enfim, não é uma pessoa qualquer. E aqui eu não estou fazendo defesa de ninguém, eu estou simplesmente dizendo que cometeu crime, vai responder de acordo com o que a lei estabelece, quantos anos for imposto e daí por diante. Agora, o que você não pode é extrapolar os limites da lei. Isso não dá para você. Por conta da comoção popular. E muitos juízes às vezes extrapolam os limites da lei em função de uma comoção, às vezes em função de uma ONG que se forma para poder defender aquela questão, né? Então eu acho que não pode ser, tem que ser não pragmático, mas tem que ser tem que pelo menos ter o consenso, tem que ter pelo menos o equilíbrio de decidir de acordo com o que a lei, porque nós não temos pena de morte no Brasil, nós não temos prisão perpétua no Brasil. Né? Então e nós temos um limite de 30 anos. Então, se eventualmente esse rapaz for aí ter uma pena alta de 10, 12, 15 anos, a lei vai se discutir no tribunal e ponto final. Mas eu acho que tem que dar o direito dele responder o processo em liberdade e se explicar. E você tem a questão da ação indenizatória, obviamente, que a família vai ter que se responsabilizar por isso, porque o rapaz tinha uma função e não pode ter mais, não pode trabalhar mais. Então você tem essa questão penal, questão criminal, que ele vai responder, vai ter a pena que merece, e você vai ter a questão da ação indenizatória, que isso eu acho que é correto e tem que efetivamente ingressar mesmo. Né? Bom, assim como a comoção popular pode ser que tenha causado, assim como você falou, essa prisão por esse longo período, né, antes mesmo dele responder ao processo, o contrário pode acontecer também. Por exemplo, ele já disse que tem vontade de ir até o David, de conversar com ele, de pedir desculpas, inclusive, pelo que aconteceu, pedir perdão por tudo isso. O David já até perdoou, né? Já gravou uma mensagem via celular, que o advogado dele já colocou aí na mídia, a gente teve oportunidade de ver. Esse tipo de atitude, partindo do Alex, pode mudar alguma coisa com relação às penas que ele pode vir a ter, a sofrer, as punições? Muda nos dois aspectos. Primeiro, o pessoal dele, e no aspecto processual muda, porque o arrependimento faz você diminuir a pena. E mais, não só o arrependimento, mas sobretudo toda a assistência que ele possa dar, e a família parece que já vai garantir essa assistência à vítima, então, obviamente, ao David, então, obviamente, tudo isso vai contar no momento da dosimetria de pena, sim, né? Porque não poderia ser diferente. Ou seja, a pessoa está reparando, apesar de ter cometido o crime, ela está reparando parte daquele prejuízo, né, daquele drama e daquele trauma que efetivamente a pessoa, porque aqui é uma lesão permanente, ou seja, então eu acho que vai surtir efeito, não só em relação a ele, mas sobretudo em relação à questão criminal, em relação à questão da ação indenizatória que possa estar colaborando, ajudando e dando toda a assistência para o rapaz.
para a vítima. Dentro do inquérito, tem alguma questão envolvendo a embriaguez que ele tinha no momento, ou supostamente tinha no momento, porque ele não fez os exames que foram solicitados, mas mesmo assim foi constatado embriaguez? Então, hoje, como tem essa questão de você testemunhar que a pessoa, efetivamente, a pessoa está embriagada, a situação física, né? A situação não clínica, mais física, porque clínica ele não fez os exames, pelo conhecimento que eu tenho. Então, isso efetivamente vai agravar, né? Da mesma forma que você diminui se arrependendo, também agrava em função da situação que a pessoa se encontrava no momento. Assim como agrava ele ter se desfeito do membro, do braço do rapaz ter jogado no rio. Tudo isso são agravantes, tá? Que obviamente vão majorar a pena. Tá certo. Bom, eu encerro por aqui o nosso papo de hoje, mas segunda-feira está super convidado a voltar, é claro. A gente vai continuar conversando aqui no Revista. É sempre muito bom conversar com você. Obrigada, doutor Eduardo. Um beijinho pro Theo. Eu dou um monte. Obrigada. Né, um abraço à família linda. Também. Ótimo fim de semana, viu? Obrigado. A gente se vê na segunda-feira. Tchau. Segunda-feira o doutor Eduardo Leite está de volta para falar dos acontecimentos do final de semana.